Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, às nossas lives de terça-feira. Eu até comentei hoje nos stories que seria 16 horas, né? Mas é 18 horas, tá? O horário sempre da nossa live de terças é 18 horas. Então sejam muito bem-vindos a mais um encontro das terças para a gente trocar algumas ideias. E hoje o tema vai ser como organizar as finanças da sua empresa de forma simples e prática, né? Porque financeiro já é uma palavra tabu. A gente já se assusta um pouquinho com a palavra financeiro. Então a gente vai descomplicar um pouquinho essa parte para poder ajudar um pouquinho vocês a descomplicar esse setor da sua empresa e para você fazer o básico e já fazer alinhado para não se perder nas finanças, né? Quanto antes a gente começar, melhor. Começar de forma mais organizada e aí sim a gente poder ter a noção de como está o financeiro da nossa empresa. Boa noite, meninas! Muito bem-vindas! Quem aqui é a primeira vez? Tem algumas carinhas novas aqui. Algumas carinhas eu já conheço, que sempre estão presentes nas lives. E algumas eu sei que são novas. Então, se tiver alguém novo aqui na live, dá um oizinho. Oi, Luciana, tudo bem? Então, meninas, eu quero saber de vocês o seguinte. Primeira vez, né? Que bom, seja muito bem-vinda. Eu quero saber de vocês, quem aí já tem uma planilha financeira da sua empresa, dos seus gastos? Quem aí? Levante a mão que eu quero saber quem já tem esse primeiro passo, que é o básico, né? É você planilhar todas as suas despesas, porque a gente tem até um trabalho muito, que a gente trabalha muito a nossa mente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas sempre dizem que a nossa mente, ela trabalha muito melhor e ela grava muito melhor tudo que a gente vê. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, minha cabeça é um turbilhão de coisas. Só que isso também é um processo ruim que me dificulta um pouco, porque eu preciso colocar na ponta do lápis, eu preciso ver tudo que eu quero fazer, todas as minhas ideias, eu preciso ver ali escrito para a minha mente poder organizar isso, né? Isso parece até um pouco, nossa, tipo, nada a ver, né? Mas sim, tem tudo a ver. Quando você começa a praticar isso, você consegue ver e visualizar as coisas de outra perspectiva e muito mais clara. Então, primeiramente, o primeiro passo para poder estar organizando, entender como é que tá as finanças da sua empresa, você precisa fazer uma planilha de forma simples, mas você precisa planilhar tudo que você gasta para você montar as peças ou se você revende, tudo que você gasta. Ah, Michele, eu trabalho dentro de casa, eu não tenho despesas com aluguel, com energia, com funcionário. Beleza, melhor ainda, então sua despesa vai ser muito baixa. Só que você precisa sim colocar na ponta do lápis o que você tem de despesa. Por exemplo, você paga correio quando você compra mercadoria de um fornecedor, né? Geralmente você paga correio. Para você atender alguma cliente, você vai de algum transporte ou de carro, mas você tem esse gasto, né? De gasolina ou de estacionamento de um shopping, por exemplo. Então, esses gastos tem que sim estar todos planilhados. E tudo que você comprou de mercadoria, tudo que você comprou de matéria-prima, tanto para produzir ou de mercadoria para revender, né? E em uma outra coluna você tem que colocar tudo que você vendeu, né? Cada valor que você vendeu separadamente e depois ele vai te dar o total. O porquê? Ah, Michele, isso é tão besteira. Mas por que isso é importante? Porque às vezes você vai colocar na ponta do lápis e você vai ver que muito detalhezinho de despesas que você
na sua cabeça você não lembra, você não calcula, mas quando você vai colocar tudo ali na ponta do lápis, você vê que tem muito detalhezinho. E às vezes você acha, R$ 50, não vou colocar isso. Mas é de 50 em 50, que é onde está o teu lucro no final. Então, quanto mais detalhes você visualizar na ponta do papel, na ponta do lápis, você depois vai ter uma clareza melhor de tudo que você está gastando e de tudo que você está vendendo, né? Esse é o primeiro ponto, você botar de fato tudo que você, cada detalhezinho do financeiro da sua empresa, você tem que ter esse controle, tá? Outra sugestão, para quem trabalha em casa e acha que não gasta energia, que não gasta internet, você gasta, porque você não trabalha no escuro, você trabalha com energia. Você trabalha em casa, você trabalha no escuro? Não. Você trabalha, você gasta energia. Então você tem que colocar pelo menos uma margenzinha da energia, da internet que você usa em casa para você fazer suas postagens, para você usar o WhatsApp para os seus clientes. Então você tem esse consumo, mesmo dentro, trabalhando em casa, mas você tem esse consumo. Então o ideal é que você tenha uma margenzinha dessas despesas já nos seus gastos, tá? Outro ponto muito importante. Teve até uma pessoa que me mandou mensagem esses dias direct, uma seguidora, falou que tá perdida, que tudo que ela vendeu, ela já reinvestiu. Quando a gente fala, gente, de reinvestir na empresa, não é para você reinvestir. O ideal é que você não reinvista os 100% que você teve de lucro. Você sempre tem que ter uma margem para capital de giro, para um fundo, né? A gente chama um fundo de capital de giro. Porque, por exemplo, você fez toda a sua planilha, você viu que teve um lucro de R$ 1.000, tá? Tô dando um exemplo aqui. Teve um lucro de R$ 1.000. Desses R$ 1.000, você separa R$ 500 para você reinvestir na sua empresa, para você comprar mercadorias novas, para você comprar coisas novas para sua empresa. E os outros 500 você deixa lá, guardado no fundo. Por quê? Porque a gente nunca pode usar todo o lucro, porque se acontecer algum imprevisto naquele mês, alguma coisa, e depois você vai estar sem capital, você não vai ter um plano B, né? Então, isso vai dificultar um pouquinho. Então, sempre queira ter, por exemplo, sempre que você comprar mercadoria, compre sempre em poucas quantidades, menores quantidades, mas sempre tenha novidades para o seu cliente. Com isso, vai te ajudar a você reinvestir valores menores e sempre estar com novidade, e ao mesmo tempo você conseguir separar, ter um capital, para você não ficar com o capital zerado na sua empresa. Gente, estamos falando aqui, quando a gente fala de reinvestir, de capital, não pense que é só para empresas grandes, para quem já está com a sua empresa encaminhada. E sim, justamente para quem está começando, mesmo que você ainda é CLT, mas você trabalha, você revende acessórios de bijuterias para os seus colegas de trabalho, já tem essa parte financeira muito separada, principalmente do seu pessoal, né? Porque senão daqui a pouco você está misturando o seu salário do seu CLT para usar para comprar mercadoria. A primeira vez, logicamente, você vai começar dessa forma, né? Mas depois já vai separando essas contas, né? Já vai separando tudo que você... Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava CLT e eu comprava as peças, mercadoria para montar as bijuterias quando eu vendia, eu sempre trabalhava com dinheiro só das biju. Eu não misturava com o meu salário CLT. Então, a primeira vez sim. Na verdade, a primeira vez foi minha mãe que emprestou o cartão. Que eu comprei muito pouco, né? Só para fazer um investimento bem baixo, que na época eu não podia. E aí depois eu devolvi o dinheiro para ela. Mas aí o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a engatinhar com minhas próprias pernas. Então eu lembro que minha primeira compra de biju no cartão foi 100, 130. Eu sei que foi um valor assim muito baixo, sabe? Eu não me lembro exato. Foi um valor muito baixo. E com esse valor, depois que eu vendi, eu fui lá e comprei mais R$ 50 em peças para fazer. Na época, R$ 50 a gente comprava bastante coisa, hoje em dia já não.
né? Imagina, 10 anos atrás, R$ 50 era muito dinheiro para comprar em mercadoria e em peças de montagem. Hoje em dia a gente já não consegue mais. E aí eu fui trabalhando dessa forma. E aí chegou um momento que eu comecei cada vez mais, eu ia comprando. E aí cada vez mais o meu reinvestimento era maior, né? Então eu fui indo 100, aí fui para 300. Aí quando eu vi eu já estava comprando R$ 900 em mercadoria para fazer biju, né? Tudo com dinheiro do retorno das biju. Então eu sempre tive isso muito separado. Uma por quê? Porque o meu salário CLT ele já era comprometido, então não tinha como eu ainda comprometer ele para as bijus na época. Então essa questão tem que ter muito controlado. Outra questão também é uma forma muito simples, meninas, mas eu vejo que vocês às vezes colocam muita dificuldade nessas coisas. Por exemplo, quando a gente fala em separar as contas para você não misturar conta da empresa com conta pessoal, você não precisa necessariamente abrir uma conta jurídica, né? Você pode, por exemplo, se você tem duas contas em bancos diferentes, você pode deixar uma conta só para receber dinheiro da empresa, né? Então, quando você for atender suas clientes e elas forem pagar Pix, dinheiro, tudo mais, sempre dê o número daquela conta que você separou para a empresa. É como se fosse a sua conta pessoal, mas trabalhe na sua mente que é só a sua conta da empresa. Então, você consegue também visualizar melhor o dinheiro. Porque se você começar a misturar com a sua conta pessoal, vai entrar seu cartão pessoal, vai entrar o seu salário da empresa, então vai acabar misturando. Então, separe uma conta de banco que você tenha, né, uma para o seu, onde você recebe seu salário, né, e outra que você consiga só trabalhar com as vendas das suas peças, né. Dessa forma você consegue já separar as finanças, você já consegue você consegue trabalhar de forma organizada, trabalhando a sua mente, porque se você ainda trabalha CLT, mas futuramente provavelmente você quer ter só a sua empresa. Então você já vai estar com o hábito de forma organizada, vai estar com as finanças muito bem organizadas. Isso já é a primeira base para você ter a empresa sólida, né? Que é fortalecer essa base. A mesma coisa, o que acontece? Cartão de crédito. Eu sei que também a gente usa muito cartão de crédito para comprar mercadoria, nem sempre a gente consegue comprar à vista. Então também, se você conseguir ter 2 cartões de crédito, pessoa física, deixe um só para comprar mercadoria e o outro para suas contas pessoais. Mesmo que as duas sejam Maria, que sejam no seu CPF, mas separe esse cartão só vou usar para comprar matéria-prima, mercadoria, e o outro eu vou deixar para as minhas contas pessoais. E aí dessa forma também você já consegue ter uma organização, né? Não precisa esperar você ter uma conta jurídica. O bom para quem é MEI, você consegue ter uma conta jurídica com taxas menores, né? E o bom também, vou dar até uma dica aqui, quem tem MEI ou quem pretende ter MEI e puder já ter uma conta jurídica do MEI, é interessante porque lá na frente, quando você já tiver com a sua empresa engatinhando, quando você tiver com a sua empresa rodando, e se futuramente você precisar de algum recurso financeiro, algum empréstimo, um microcrédito, um capital de giro, né, para reinvestir um valor maior na sua empresa, você já tem que ter um relacionamento com o banco, com algum banco. Porque MEI tem algumas operações de crédito com taxas menores, né? Mas para isso, nenhum banco vai te dar um crédito você abrindo uma conta hoje, pegando um crédito amanhã. É muito difícil, é quase impossível isso acontecer, tá? Então, se você futuramente já pensa em trabalhar dessa forma, então o ideal é que você já abra uma conta MEI, já vá fazendo as suas movimentações, mesmo que valores pequenos na sua realidade, mas já vai movimentando a conta, os recebíveis das suas clientes naquela conta, vá trabalhando com aquela conta, porque isso já vai criando um relacionamento com o banco. E isso futuramente, quando você precisar de algum recurso ou algum imprevisto que acontecer na sua empresa, você já tem
esse histórico, e aí é muito mais fácil o banco te dar algum crédito, né? Então também sempre pensar um pouquinho lá na frente. Se você já quer trabalhar de uma forma organizada, ou se você já pensa em ter uma conta somente para a empresa, já quer ter um CNPJ, ou se já tem, então também já trabalhe com essa questão da conta separadamente, tá? Mas lembrando aqui, não precisa realmente você ter CNPJ para você conseguir separar as contas. Estamos falando aqui de formas simples, mas que super funcionam e que te ajudam a ter uma organização melhor no seu financeiro, tá? Outra questão é não compre por impulso. Gente, eu até dei risada que essa seguidora que falou que estava uma bagunça financeira dela, porque ela se empolgou, ela vendeu tudo que ela comprou, ela vendeu, né? Ela teve um bom resultado de vendas. E aí, ela no impulso empolgada, ela foi, todo o dinheiro que ela recebeu das vendas, ela foi e comprou muito mais mercadoria de novo. Então, assim, é legal porque ela comprou, né, para reinvestir na empresa dela, só que ela comprou muito por impulso. Por quê? Porque ela ficou empolgada, que vendeu tudo e tal, mas assim, tenha muito cuidado nisso de comprar com impulso, por quê? Principalmente para quem está iniciando. Porque muitas vezes ainda você está conhecendo o seu público, se você está começando a fazer cliente, essas clientes que compraram de você agora, talvez elas, nas próximas semanas, elas não comprem de novo, elas vão demorar talvez mais 30 dias para comprar de você de novo. Então, se você já comprou muito mais mercadoria, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para logo de cara vender para essas mesmas clientes. Você vai ter que captar mais clientes, aumentar seu círculo de clientes para você sim estar ofertando essas peças novas, né? Então tenha muito cuidado com isso, para evitar essa compra por impulso. E é o que eu falei no início da live. Se você teve um lucro de R$1.000, reinvista R$500. Poxa, daqui a 2 semanas você já vendeu tudo de novo, já conseguiu recuperar esses 500, já viraram mais 1.000, então você já está com 1.500 de fundo. Então se você está com 1.500 de fundo, você já consegue reinvestir. Então agora eu vou reinvestir R$800, sabe? Então sempre vai reinvestindo, mas também tendo o seu fundo de capital de giro, para você sempre ter esse plano B, para depois, né, você não ficar descapitalizada, tá? Deixa eu tomar uma aguinha porque eu tô garganta seca. Então, teve até no começo, até esqueci o nome dela, que falou que eu perguntei quem é que tá com planilha, né? E vocês me falaram que não tem nem a planilha, que foi o primeiro ponto que eu iniciei a live. Então, é o que eu vou repetir o que eu falei no começo da live. A gente tem que colocar tudo na ponta do lápis para nossa mente visualizar aquilo e entender que precisa ser feito, que precisa ser trabalhado, entender os números. Porque a nossa mente vai gravar muito mais rápido, com facilidade, o que a gente visualiza do que a gente pensa, tá? Então tenha esses controlezinhos que são muito básicos, mas que você já consegue ter uma forma organizada. Principalmente cartão de crédito. Porque, gente, assim, cartão de crédito, se você... meu Deus! Se você não começar a separar das suas despesas pessoais, você não vai ter controle de quanto você recebe, de quanto você vende, de quanto você gasta. E aí, o que acontece muito? Às vezes você acha que está comprando R$500, não, eu acho que eu fiz uma compra lá de R$500, parcelei em 5 vezes, mas no fim você já gastou R$1.000 no cartão. Você está sem controle. Aí você está vendendo, você está gastando R$1.000 de mercadoria e está vendendo R$800. Você já está começando no passivo. Sabe? Então, assim, é um controlezinho básico, mas que tem que ter, porque senão você já começa com essa falta de estrutura, né? Eu tô falando porque no começo eu tinha essa bagunça. Depois de uma época que eu comecei a reinvestir valores maiores, que eu me empolguei, que eu fiquei no impulso, quando eu vi, eu tava comprando, comecei a comprar no cartão, e aí quando eu vi, já tava uma bagunça. Eu falei, não, peraí. Eu tava no começo muito organizada, comecei a vender muito
me desorganizei, tive que voltar lá na frente e fazer tudo um passo de novo, entendeu? Então, assim, outra questão, o Prolabore. Tenho muito cuidado com essa questão do Prolabore. Por quê? Vamos lá, duas situações aqui. Geralmente, quando a gente está iniciando uma empresa, mesmo ela sendo trabalhando dentro de casa, mesmo você ainda sendo CLT, o ideal é que os primeiros 6 meses você vá trabalhando dessa forma sem tirar nada para você e sim fazendo, tirando uma parte para reinvestir e outra parte deixando de fundo. Esse fundo que você vai somando do seu lucro e você vai somando, isso ele vai te dar depois R$ 500 aqui, 400 ali, 100 aqui que você vai deixando de fundo. Esse fundo depois é a sua segurança. Para quando se você já tem a pretensão que, eu quero só trabalhar para mim, eu quero ser a dona do meu próprio negócio, eu não quero mais ser CLT. Só que aí o bom você já se organizou antecipadamente, no mínimo 6 meses, você já fez o seu fundo, então você já organizou as suas finanças pessoais, de que forma que você consiga viver com um salário menor no começo, e aí você já tem uma base, um fundo para sua empresa. E aí, quando você começar a trabalhar só para sua empresa, você já vai ter um fundo que isso vai te ajudar a ser seu Prolabore. Então, esse fundo, ele não só é uma segurança para a empresa, para capital de giro, mas sim porque ele é o seu futuro, né? E outra questão, se você já trabalha só para você, se você já tem sua empresa e você depende das suas vendas, comece com um Prolabore menor, um Prolabore baixo, sei lá, um salário mínimo. Coloque na ponta do lápis tudo que você precisa para suas despesas pessoais. O condomínio, energia, água, a escola do filho, tudo que você precisa. Os itens básicos que você realmente precisa ter dinheiro para pagar aquilo. Pronto, deu R$ 1.000. Estou dando um exemplo aqui, deu R$ 1.000. Então já coloque isso na sua empresa que você vai ter um Prolabore de R$ 1.000 e coloque metas. Esse Prolabore de R$ 1.000 é durante 6 meses. E com essa meta você consegue estabelecer até mesmo para metas para você vender, porque a partir do momento que você tem esse Prolabore, que você sabe que você tem aquele Prolabore para tirar, que é o seu salário, você não consegue não receber, né? Porque você tem suas contas. E aí você consegue visualizar melhor o quanto a mais você precisa vender, que é o seu necessário. Você tem que aumentar as suas vendas para te cobrir aquele valor do Prolabore. Porque uma coisa você não está tirando nada da sua empresa de Prolabore, então tudo que tem de lucro você está separando para reinvestir, outra parte para o seu fundo de capital de giro. Beleza, você está naquele patamar de vendas. Outra coisa a partir do momento que você tem ali um salário, um Prolabore, que você precisa tirar aquele valor mensal, você não pode estar pensando e trabalhando para vender o mesmo valor. Porque para você ter dinheiro para reinvestir na sua empresa, para continuar tendo o seu fundo de capital de giro e ainda tirar o seu Prolabore, o seu salário, você tem que vender mais, porque senão a conta não fecha, tá? Então também tenho muito cuidado com isso. Coloque tudo na ponta do lápis, tudo que você gastou, tudo que você gasta para fazer sua mercadoria, se você compra para revender, tudo que você vende, tá? E o seu Prolabore, o seu salário, ele entra assim nas despesas mensais da empresa. E eu sugiro que a gente sempre sofre, né? Porque empreendedor tem vezes que a gente não consegue ter salário, quando tem é um valor menor. Dificilmente a gente tem um sonho de Prolabore, não, Prolabore dos sonhos, mas demora um pouquinho para acontecer. Mas para isso você tem que ter a organização e botar a meta. Colocar a meta, quanto tempo você quer estabelecer que você precisa para sua empresa ir crescendo degrau em degrau, sempre tendo a base fortalecida, as finanças organizadas, e aí você aumentando o seu Prolabore. Quando você vê que você já está conseguindo bater suas metas, que você está na empresa com um crescimento, automaticamente você sabe que você pode sim aumentar o seu Prolabore. Vá colocando isso como meta, né? A cada 3 meses, coloque uma meta a cada 3 meses.
a cada 3 meses eu quero crescer tantos por cento de venda, com isso vai me permitir aumentar tanto do meu Prolabore, né? Então trabalhe assim, não simplesmente aumente seu Prolabore porque aumentou as suas despesas. Não, o seu Prolabore tem que aumentar porque o seu faturamento está aumentando, porque a sua empresa está conseguindo ficar num nível crescente de vendas. Quando eu falo 3 meses, eu sempre gosto aqui de trabalhar com uma meta. Vamos lá, eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas só para falar um pouquinho em metas, o que eu gosto de trabalhar? Uma coisa é você ter a meta mensal, todo mês é uma meta, certo? Mas o que eu falo em 3 meses, que eu gosto de trabalhar com 3 meses de meta por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, o meu Prolabore, ele tá X valor, mas eu quero ir para Y valor. Para eu chegar para eu conseguir ter esse Y valor de Prolabore, eu preciso, no mínimo, que a minha empresa tenha um crescimento de X% de vendas durante 3 meses. Aí é um prazo curto, mas 3 meses é um prazo que dá uma certa segurança, tá? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com essas metas de, por exemplo, metas de reinvestimento, a questão a partir do momento que eu decidi, que eu consegui, de fato, sair dentro da minha casa, ter meu espaço, ter uma pessoa me ajudando, não foi de um dia para noite, não foi nem de um mês para outro. Foi muito tempo de planejamento e eu fui colocando metas. Então, quando eu vi que eu estava conseguindo, dentro do prazo que eu estabeleci, que eu estava num crescente de vendas e estava num fluxo, eu falei, poxa, agora é o momento, agora vai dar certo. E aí foi o que foi acontecendo, né? Então foi por isso que as coisas foram, e claro, a gente nunca para de investir na nossa empresa. É sempre, um mês você quer comprar, eu quero comprar uma impressora de etiquetas, no outro mês, eu vou usar esse dinheiro para reinvestir em mais mercadoria, outro mês você tem que reinvestir em embalagem, porque eu quero umas embalagens mais bonitas. Então assim, a gente nunca para de reinvestir na empresa. Isso que é verdade, tá? Alguma dúvida, meninas? Que eu falo aqui e eu nem sei se vocês estão entendendo. Essa live vai subir. Já quero lembrar que vocês também, já aproveitando, quem ainda não foi lá no canal do YouTube, vai lá na bio, tem um link, entre no canal e se inscrevam, tá? Tem muitos assuntos que eu vou estar disponibilizando lá no YouTube também, pra gente fortalecer um pouquinho o nosso canal lá também, tá? Essa live aqui também vai subir pro canal, então não deixe de ir lá se inscrever. E quem estiver assistindo esse vídeo de uma gravação, não deixe de dar seu like aqui na live também. Tá bom, meninas? Eu quero agradecer a presença de todas que estiveram nesse encontro, dar as boas-vindas, que eu vi que teve bastante meninas novas que estão chegando aqui, que estiveram presentes na live. Também quero dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal, ao nosso negócio Mulheres para Mulheres, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar direct também, que sempre que possível eu vou respondendo vocês, ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Beijo, meninas, boa noite e até semana que vem com a nossa próxima live de encontro, tá? Sempre de terças às 18 horas. Tá bom? Nos próximos dias eu vou estar divulgando o próximo tema da semana que vem. Tá bom, meninas? Beijão, muito obrigada, Luciana. Obrigada. Foi sua primeira live comigo. Obrigada, que bom que gostou, tá? Beijo.